Oi, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Esse caso aqui, ele é muito louco, ele tem inclusive um documentário, se vocês quiserem pesquisar e assistir. É o caso de um empresário americano chamado Herbert Richard Baumeister. Só que as pessoas conhecem ele mais como Herb. Vamos contar a história dele, eu odeio esse cara. Pega a sua pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo. Vamos lá, Herbert Richard Baumeister nasceu no dia 7 de abril de 1947. Ele era filho do Dr. Herbert Eugene Baumeister e Elizabeth Baumeister. A família vivia em Indianápolis e o pai dele era médico anestesista, então dá pra entender aí que a família dele tinha La Plata. Já adolescente, o Herbert começou a ter comportamentos um pouco estranhos. Segundo relatos, o jovem começou a ter hábitos antissociais e algumas situações na escola acabaram preocupando um pouco os pais. Em uma ocasião, ele fez xixi na mesa de um dos seus professores e na outra ocasião, ele botou um pássaro morto em cima de uma mesa. Também foi relatado que o jovem tinha um senso de humor um tanto quanto macabro e ele era bastante agressivo com as pessoas, tendo alguns episódios de raiva dentro da sala de aula. Essas situações eram tão recorrentes que em dado momento os pais tiveram que tomar uma atitude, sobre tudo que estava acontecendo. Assim, o Herbert foi levado, numa consulta psiquiátrica, onde ele foi diagnosticado com esquizofrenia e também sofria transtornos de personalidade múltipla. Um diagnóstico bem pesado, mas que não adiantou de nada, já que ele não foi internado, medicado, eles seguiram a vida como se nada. A menos é isso que a gente tem de fontes confiáveis. Tem outras fontes que dizem que o Herbert passou por procedimentos de eletrochoque, mas são coisas que não passam de boatos. Mais pra frente, ele terminou o ensino médio com notas aceitáveis, mas o comportamento dele continuava muito ruim. Já no ano de 1965, quando ele tinha 18 anos de idade, ele entrou na Universidade de Indiana, mas ele acabou desistindo no meio do caminho, já que ele não se adaptou à vida de universitário. Só que o pai dele insistiu que ele continuasse os estudos. Assim, 2 anos mais na frente, em 1967, ele voltou para a universidade para cursar anatomia, mas de novo ele acabou desistindo. Só que naquele período ele conheceu uma jovem garota chamada Juliana Sater. Ela era professora do ensino médio e naquele ano, em 1967, ela estava na mesma universidade que o Herb. Com o tempo, eles começaram a namorar e descobriram que tinham várias coisas em comum, como pensamentos políticos, e ambos compartilhavam do mesmo sonho de ter o próprio negócio. Já no ano de 1971, eles se casaram e 6 meses depois do casamento, não se sabe o porquê, eu queria muito saber, mas não se sabe, o pai do Herb encaminhou o rapaz para um hospital psiquiátrico, onde ele passou 2 meses lá. Por outro lado, isso não afetou o casamento do Herb, porque ele estava muito apaixonado, a esposa dele também era muito apaixonada por ele. Depois de um tempo, o pai do Herb conseguiu um emprego para ele num jornal esportivo. E segundo as fontes, é dito que ele não durou muito tempo lá, já que ele era incapaz de respeitar os colegas e os superiores dele. E especulações é que alguém fez xixi na mesa do chefe, e tendo em vista o que ele fez quando ele era pequeno, talvez, tenha sido ele, mas são especulações. Durante 9 anos, o Herb e a esposa não tiveram filhos. Ela que trabalhava e sustentava a casa no período que ele estava desempregado. E aí depois as crianças vieram, tiveram 3 filhos. Durante a época que ele trabalhou no departamento de veículos em Indianápolis, tudo parecia bem, tava tudo de boa, tranquilo. Por isso, a Juliana, a esposa dele, resolveu largar o emprego para ser mãe em tempo integral. Mais tarde, com a demissão dele, a gente já viu que ele não dura emprego nenhum, Mas, enfim, mais tarde ele foi demitido e a Juliana se viu na obrigação de voltar a trabalhar, voltar para o mercado de trabalho para poder sustentar a família. E ao longo desses anos, o Herb, ele sempre foi um pai carinhoso, amoroso, cuidava dos filhos. O que a Juliana não sabia era que quando ela e os filhos estavam ocupados, ele estava fazendo coisas inimagináveis. Quando ele começou a beber muito e frequentar bares gays. Ou seja, ele estava começando um vício perigoso e uma vida dupla. Tão perigoso de fato que em setembro de 1985, ele foi acusado de um atropelamento enquanto ele dirigia bêbado. Então essa questão aí da bebida realmente foi um vício babado. 6 meses depois, ele teve que responder na justiça por ter roubado
roubado o carro de um amigo. Supostamente ele foi absolvido das acusações, mas aí a gente já percebe que as coisas estavam saindo de controle. Ao mesmo tempo, ele pulava, né, de emprego para emprego, ele não parava em nenhum, até que ele começou a trabalhar num brechó. Isso por pouco tempo, porque poucos meses depois, em 1988, ele pegou um empréstimo de $4.000 com a mãe e abriu a sua própria loja, né, de um brechó em sociedade com a esposa dele. 3 anos depois, ele já tinha uma segunda loja e tava dando muito dinheiro. Eles ficaram realmente ricos com esse brechó. Enquanto o homem era bom nos negócios, do relacionamento familiar dele era péssimo. Ele se separou diversas vezes da esposa, ele ia, voltava, era um babado sem fim. E segundo ela, ele era um monstro dentro de casa. Já no ano de 1991, o casal se mudou para a casa dos sonhos deles. Era um rancho maravilhoso. Rancho esse que se chamava Fox Hollow. Depois dessa mudança, o relacionamento do casal era bem ruim mesmo, fazendo com que, por conta disso, né, a esposa e os filhos passassem muito tempo com a avó. No caso, a mãe do Herb, que já era viúva e também vivia numa mansão. Agora, vamos para 1994, onde uma situação bem peculiar aconteceu. O Eric, que era o filho de 13 anos, estava brincando perto de umas árvores, assim, no terreno, que era enorme da família, ali naquele rancho, quando de repente ele deu de cara com um esqueleto humano que estava parcialmente enterrado. Ele levou um susto, né? Foi contar para a mãe dele e a mãe dele mostrou pro marido. Só que o Herb foi assim, bem suave, tranquilo, ele deu uma explicação ali meio aleatória, dizendo que era uma herança do pai, né, porque o pai era médico, então, enfim, esse esqueleto teria sido uma herança do pai, mas por que estava do lado de fora, no meio de umas árvores, parcialmente enterrado? Era um cadáver que tinha sido utilizado para pesquisa e que tinha ficado abandonado na garagem do pai. Enfim, ele deu essa explicação aí que pra mim, péssima, eu já não ia acreditar. Mas, pra esposa, fez sentido, mesmo que muito duvidosa. Agora, falando especificamente da parte criminal do caso, na década de 1990, o Departamento de Polícia de Indianápolis começou a investigar o desaparecimento de homens gays de idade, altura, características semelhantes ali em Indianápolis. A investigação durou muitos anos e se chegou à conclusão de que se tratava de um serial killer que foi apelidado de o Estrangulador da I-70. Esse cara teria basicamente tirado a vida de pelo menos 11 meninos e homens adultos entre junho de 80 e outubro de 91, jogando seus corpos perto da Interestadual 70, por isso, né, o nome. O assassino encontrava, né, suas vítimas em bares gays e alguns estabelecimentos semelhantes, em uma área assim de 4 quarteirões em Indianápolis. Todas as vítimas foram basicamente encontradas nuas ou parcialmente vestidas. Os corpos eram de Michael Cian Petrie, de 15 anos, Maurice Allen Taylor, de 22 anos, Delvoid Lee Baker, de 14 anos, Michael Andrew, de 22, Eric Allen, de 17, Michael Allen, de 29, James Boyd, de 21, Stephen Lynn, de 26, Clay Russell, de 32, Thomas Ray, de 18 e Otto Gary Baker, de 42. Então a gente vai aí de 15 anos até 42. Ele não tinha muito um número, uma idade precisa, era homens. Já no ano de 1994, os detetives foram contatados por um homem chamado Tony Harris, que alegou que um cliente gay de um bar que se autodenominava Brian Smart provavelmente teria matado o amigo dele, Roger Goodley. A suspeita se baseava no próprio encontro desse cara, desse Harris, com o homem, que de acordo com ele, esse homem teria tentado tirar a vida dele com uma mangueira em um dos seus encontros antes, assim. De acordo com eles, os dois se conheceram num clube chamado 501 Club, um bar gay local de Indianápolis. E o Harris viu esse homem finalmente de novo, depois desse cara ter tentado tirar a vida dele, em agosto de 1995. Então ele seguiu o carro desse cara e anotou a placa para avisar para a polícia. A polícia identificou esse tal de Brian Smart como o Herb. Caso aqui que é importante a gente citar, tem um cara que se chama Mark Goodyear, que o povo agora tá ensandecido, que ele primeiramente, no primeiro depoimento, ele falou que ele tinha sido envenenado, que ele tinha na real conseguido fugir do Herb, que ele tinha sido o único sobrevivente do serial killer, e aí depois ele falou que não, que era mentira, que ele não tinha sido envenenado, que ele não tinha conseguido fugir, porque na real eles dois tinham um relacionamento, eles ficaram 2 anos se relacionando, e muita gente especula que na real ele, né,
não conseguiu fugir porque ele não tinha do que fugir, porque ele estava mancomunado com o Herb. Ele, esse Mark Goodyear, e o Herb eram cúmplices nessa matança de homens. Os investigadores abordaram o Herb, falaram que ele estava sendo investigado, não sei o que eles queriam fazer uma busca na casa dele, mas ele falou que não iriam investigar a casa dele, nem ele nem a esposa dele permitiram que a casa dele fosse investigada. A casa não, o rancho, Fox Hollow. Só que em junho de 1996 ele pediu o divórcio da esposa dele, fazendo com que a esposa dele liberasse, sim, que a polícia fosse lá e procurasse o que eles queriam procurar. A busca na propriedade foi realizada quando o Herb estava numa viagem de férias e revelou-se restos mortais de muitas outras vítimas. Os restos mortais encontrados nessa busca na fazenda, no rancho do Herb foram John Lee Bayer, de 20 anos, Jeffrey Allen, de 31, Richard Douglas, de 20, Alan Lee, de 27, Steven Sperling, de 28 anos, Alan Wayne, também de 28, Roger Allen, de 33, Michael Frederick, de 45, Manuel Rezendes, de 34, Jerry Williams, também de 34, e Daniel Thomas, que nasceu em 1972, mas a gente não sabe exatamente quando ele perdeu a vida. De acordo com investigadores, os corpos encontrados relacionados ao estrangulador da I-70 pararam de ser encontrados em 1991, exatamente depois que o Herb comprou o rancho Fox Hollow, onde foram encontrados, os corpos das vítimas subsequentes. Durante as escavações na propriedade foram encontrados mais de 5.000 fragmentos de ossos e dentes. A maioria no seu terreno, mas alguns também foram encontrados no terreno do vizinho. Se estima que o número de vítimas do Herb tenha passado de 40, porque nas investigações futuras, mais 27 mortes foram conectadas a ele. Com um mandado de prisão expedido, o Herb se viu, numa situação meio bizarra, que ele iria ser preso, fugiu para Ontário, onde ele tirou a própria vida dentro do carro, no Parque Provincial Pinery. Ele, inclusive, deixou uma nota de suicídio de 3 páginas e ele disse nessa nota que ele tirou a vida por conta do fim do casamento, por conta das lojas que estavam falindo, mas em momento nenhum ele disse que ele era um serial killer, que ele tinha cometido, ele não confessou nada. Ele só falou que o problema era por conta do casamento, das lojas e c'est fini. Após a morte do marido, a Juliana, a viúva dele, e ex-esposa, disse que nos mais de 20 anos de casado eles tiveram pouquíssimas relações sexuais. Ela disse que foram 6. Ela conseguiu contar. E aí eu não tenho nem que me perguntar por quê, Porque ele estava tendo relações com outros homens e depois tirando a vida deles. Babado. Ela também alegou que o marido nunca tirou a roupa na frente dela. Só que a história não acaba por aqui, obviamente. Por conta da quantidade de vítimas que foram feitas nessa fazenda, começaram a surgir vários relatos sobrenaturais lá. Antes mesmo da família Baumeister se mudar pra lá, já havia alguns relatos sobrenaturais de pessoas que já tinham morado lá e que pessoas falavam que tinham coisas paranormais na propriedade. Só que o que mais se sabe é do período que a família de fato estava lá. Foram dados diversos relatos de poltergeist, de batida na porta, objeto que estava num lugar e ia pro outro. Relatos esses que pioraram muito depois que o caso do Herb veio à tona. E um dos fatos mais bizarros era que esses assassinatos aconteciam na área da piscina. E se você vê as imagens, é um bagulho meio louco, porque ele, nessa área da piscina, ele tinha vários manequins. Era uma coisa meio estranha. Como vocês devem imaginar, diversos caçadores de fantasmas e, enfim, pessoas que vão atrás desse tipo de conteúdo foram lá na propriedade para poder registrar esses fenômenos durante todos esses anos e até os dias de hoje. Se vocês pesquisarem aí no Google, com certeza vocês vão achar. Mas, enfim, gente, esse caso é muito louco, é muito bizarro. O cara vivia uma vida dupla, ele tinha 3 filhos, era casado, mas ao mesmo tempo ele também era um assassino em série que tirava a vida de homens que ele encontrava em bares, que ninguém sabia que ele ia. Enfim, era um surto muito bizarro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal se vocês não forem inscritos pra gente chegar a 4 milhões de inscritos. Eu tô muito feliz com isso. Dá um like aqui no vídeo se você gostou. E caso você queira ouvir somente os casos criminais, agora a gente tá com um podcast lá no Spotify também. É só vocês colocarem Histórias Bizarras da Fefe que vocês vão achar. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!